noite a todos os nossos colegas, os nossos alunos do Verbo Jurídico. Muito boa noite. Aqui está falando o professor Fernando Rubim, da nossa pós de Direito Previdenciário hoje. Boa noite aí, Rossana Mota. E aí, Diogo, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui do Verbo Jurídico. E hoje vamos falar um pouquinho de direito previdenciário, né? Hoje vamos falar um pouquinho de direito previdenciário, vamos falar um pouquinho de pandemia e vamos receber dois colegas meus aqui do G4, atualização previdenciária, o grupo aí que coordena a pós em direito previdenciário, em prática de benefícios, e começando hoje aí a nossa noite falando com o professor Trinquez, depois vamos falar com o professor Anderson de Tomás Ribeiro. Morgana, boa noite. Boa noite. Boa noite aí, Giovana, Mônica. Boa noite. Vamos aguardar aí a entrada do nosso primeiro convidado da noite, para falar, repito, sobre direito previdenciário, para falar sobre coronavírus, para falar sobre esse momento aí da pós-graduação numa necessidade aí em AD, né? E nós temos aí que nos adaptar a essa nova realidade, não é? A gente começa a conversar um pouquinho sobre direito previdenciário em período de pandemia. Sejam todos muito bem-vindos. Nos informem aí que tipo de pós-graduação ou de graduação vocês estão fazendo, não é? Aqui no Verbo Jurídico nós temos a nossa pós-graduação em Direito Previdenciário na sua 4ª edição aqui com o G4. E temos a modalidade presencial e também a modalidade EAD. Não é? Vamos agora, então, chamar o professor Trinquez. Professor Trinquez. Fala, Fernando! E aí, querido? Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Obrigado, tudo bom? Boa noite a todos. Nossa ideia é conversar uma meia hora sobre o cenário, sobre o cenário de pandemia, sobre o cenário da nossa pós. Fala um pouquinho para nós, Trinquez, da nossa 4ª edição da pós aí no Verbo Jurídico, parceria com o G4. Como é que está indo essa 4ª edição e as expectativas aí para 2020? Legal, Fernando. Então, primeiro, estou vendo muitos participando, colegas da casa, daqui de Porto Alegre, de outros locais. Pessoal, uma boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Trinquez. Eu, o professor Fernando, junto com o professor Anderson, o professor Márcio Hatz, nós fazemos parte do G4, Atualização Previdenciária, que tem uma parceria aí muito bonita com o Verbo Jurídico na produção do nosso curso de especialização. Curso de especialização em benefícios e práticas previdenciárias. Esse curso já está na 4ª edição, começou agora em março, tivemos essa parada, né, em razão desse problema todo que a gente está vivendo, mas a gente pretende retornar assim que os decretos, né, dos governadores permitirem, talvez para junho, né, final de maio, início de junho, a gente está elaborando ainda. E tá um ruído estranho, Fernando. Tá bem, tô te ouvindo bem. Não, tô ouvindo bem, tá. Tô ouvindo bem. Uhum. E o curso é muito bacana, né? A gente procura fazer um esforço grande, eu, Fernando, Márcio, Anderson, para produzir, assim, trazer um corpo docente qualificado, para garantir um curso bacana, com disciplinas que são bem diferentes, assim, das usuais, né? A gente tem, por exemplo, disciplina de sustentação oral nos tribunais, onde a gente traz um juiz, um desembargador para falar sobre a prática da sustentação. Depois a gente tem cursos sobre benefícios, reabilitação profissional. É um curso bem dinâmico, assim. A gente se orgulha muito dessa parceria com o Verbo, né, desse trabalho que a gente faz em conjunto. E estamos com uma turma no presencial de 54 alunos, né, Fernando? Passou de 50, né? Isso aí. Uma pena que aconteceu esse problema todo, né? Mas
Mas as transformações têm sido tão grandes que eu já não tenho mais achado uma pena, e falo isso com todo cuidado, porque a gente sabe que todo mundo está passando muita necessidade nesse momento, mas a gente tem aprendido muita coisa também, né, Fernando? Sem dúvida alguma. E foi engraçado que a gente deu a primeira aula presencial da pós, demos aula em conjunto, né? E logo na sequência acabou dando toda essa função da quarentena e a gente acabou se recolhendo. E aliás, eu e o professor Triquias somos os únicos professores aí que deram a aula no Zoom, né? Agora, nessa modalidade aí, digamos assim, EAD, ao vivo, né? EAD gravado, mas ao vivo para a turma presencial, dentro da plataforma Zoom aí, e o professor Triquias está tratando do tema do processo administrativo e eu tratando do tema do processo judicial. E como é que foi essa experiência, professor Triquias, de dar uma aula, digamos assim, pelo Zoom, ao vivo, né, para a turma presencial? Não, foi muito bom, né? E foi segunda-feira agora, a gente está trabalhando alguns aspectos bem práticos, né? A prática da prática, como eu digo, né? Porque é à distância, nós vamos ter depois a aula toda no presencial, mas tinha um público bem bacana e foi muito bom. Acho que tu disseste um ponto muito legal, né? Porque a gente teve aquela aula inaugural, a primeira aula, e nós saímos extasiados, né, gente? Porque estamos com 54 alunos no presencial. Para nós foi assim um momento muito importante conseguir atingir um público tão expressivo, colegas do interior. E aí, 4, 5 dias depois, veio o decreto do governador, do prefeito, proibindo a atividade de aula, né, sala de aula. E aí eu interpreto, Fernando, veio o Papai do Céu lá de cima e disse assim, ó, não vai ser assim não. Não, 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 não. Vamos cancelar tudo e vamos para casa pensar um pouco. Foi mais ou menos isso. E por prazo indeterminado. Vão pensar até melhorarem de algum jeito. Isso aí. Bem isso, né? O nosso tema sugerido aí pela coordenação do Verbo era falar em direito previdenciário em tempos de pandemia. Que movimentos importantes tu acredita que especialmente o advogado na área previdenciária ele está conseguindo realizar ou ele está se preparando para realizar? Eu digo isso porque no primeiro momento a gente ficou, pelo menos tenho essa impressão, a gente ficou um tanto quanto paralisado, em choque, né? Pelo fato de ter que se recolher, se resguardar, incrédulos até a respeito do que estava acontecendo e muito temerosos pelo futuro. E aos poucos as coisas foram se assentando, o trabalho começou a ser desenvolvido, né, de alguma maneira, nesse sistema, digamos assim, né, home office, e temos a dificuldade do contato com o cliente, isso é o que eu mais sinto, né? Eu sou muito de atender pessoalmente, eu acho que o advogado da área previdenciária tem muito esse perfil, não é? Mas que aspectos positivos, professor Triquias, podem ser ressaltados desse fenômeno da pandemia e da forma como o advogado passou a atuar nesse período de crise? Eu vejo assim, Fernando, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Assim, eu já começo a formar uma opinião, né? A gente demorou para formar uma opinião, porque tudo foi muito novo para todos nós, né? Uma opinião que eu já tenho formada é que não tem como advogado trabalhar com prazo suspenso. Não adianta, né? A gente faz um esforço danado, a gente faz o que é possível, impossível, mas não tem como. O processo é uma dialética, né, Fernando? Tu sabe como ninguém, tu é um mestre no assunto, e não tem como, sem prazo e sem processo correndo, a gente conseguir trabalhar. Então eu vejo como uma boa medida o retorno dos prazos agora, dia 4, o processo eletrônico, né, e mais uns dias depois o processo físico. Dia 15. E eu entendo, dia 15, né? O físico. E eu entendo, assim, perfeitamente as mães, os pais, né? Eu tenho 2 filhos, tu tem a tua pequena também. A gente sabe que cada um tem a sua especificidade, assim, nunca vai ser
uma coisa perfeita. Sempre vai ter alguém que não vai concordar, ou vai ter alguém que não vai ser tão bom. Eu acho que não vai ser bom para ninguém, vai ser uma correria danada para todo mundo. Mas eu acho que vai permitir que a gente retorne o trabalho, que a gente tenha análise das sentenças, que a gente tenha análise das petições. Vai ficar um pouco mais fácil da gente trabalhar. Aí o que eu penso, assim? Eu acho que a gente tem que ter uma noção que o vírus, esse Covid-19, que a gente não é médico, mas já conhece bem ele, porque fala-se bastante dele, ele não é um vírus que eu vou abrir a porta da minha casa e ele vai invadir a minha casa. Existem protocolos médicos relevantes que podem ser adotados e que a gente pode tentar fazer aquilo que o presidente da República está tentando falar 3 vezes, mas ele não consegue, porque ele tem muita dificuldade de comunicação. É óbvio que tem que aliar a economia com a medicina. É óbvio que a gente tem que fazer um meio termo. Mas não é por isso que eu vou sair cumprimentando todo mundo aí na rua e não vou usar máscara nas palestras que eu der ou nas reuniões que eu tiver. Então eu acho que o advogado tem que tentar adaptar o seu escritório para a pandemia. Então ele tem que separar as mesas, ele tem que dar uma distância entre as pessoas que estão no escritório, ele tem que procurar passar álcool gel em todos os locais onde vai se tocar diariamente, ou 2, 3 vezes por dia. E eu acho que a gente tem que tentar, Fernando, assim, aos poucos, voltar à vida normal. Só para mim concluir a tua pergunta, fica um enorme aprendizado jurídico com isso tudo. Eu não tenho dúvida disso. Vai ficar um enorme aprendizado de botar trabalho em ordem, de respeito ao cliente, de maior atenção aos detalhes, né? Eu acho que a gente vai ganhar muita coisa no trabalho jurídico, mas a parte mecânica da coisa não adianta. Se a justiça não funciona, o advogado não trabalha, não tem como. Então nós vamos ter que encontrar uma forma aí, porque essa pandemia ela não vai sumir de um dia para o outro. Mas eu acredito também que pelo menos essa questão das tutelas provisórias, das liminares, né, ela foi um ponto que forçou, o advogado de alguma maneira teve que construir, não é, também porque ele está pressionado pelo cliente para fazer esse tipo de requerimento, e a gente notou nesse período uma certa uma posição do Poder Judiciário que foi um pouco mais condescendente, né? Um pouco mais preocupada, na verdade, com o segurado, como a gente imagina que deveria ser sempre. Agora, no momento de crise, a gente vê algumas decisões, como a que a gente comentou semana passada, de tutela provisória ser indeferida no primeiro grau e se aceita, inclusive, um recurso de ação cautelar, que tem a previsão lá do artigo 4º da Lei dos Juizados Especiais Federais, federais aplicáveis à Previdência. Essa, digamos assim, eu não vou chamar de posição mais generosa, mas é mais cuidadosa do magistrado no requerimento da parte, na questão da urgência, no exame da verossimilhança com base nos documentos trazidos pelo procurador, que muitas vezes vai trabalhar em cima da verossimilhança, a gente sabe, com base num documento, porque é um documento que o segurado possui, é um documento, quem sabe, do SUS que ele tem a condição de trazer para o processo, não é? E não uma gama de 10, 15, 20 documentos, quem sabe que um trabalhador com uma condição econômica melhor poderá ter, né? Tu acha que essa posição do Poder Judiciário ela pode, digamos assim, se manter por um médio e longo prazo após esse período do coronavírus? Bacana a tua pergunta, né? Eu acho que sim, Fernando. Eu acho que a gente vai ter um paradigma diferente daqui para frente, né? Nessas análises, assim. E porque realmente, assim, todo mundo ficou muito mais sensível, né? Até nós, eu não sei se tu vai concordar comigo, eu tive uma situação aqui no escritório, em casa, hoje eu estou no escritório, mas eu não tenho vindo para o escritório, hoje eu tinha que atender uma pessoa aqui, eu acabei vindo, mas eu tive uma situação de um honorário que eu recebi, uma verba do cliente que eu recebi, e esse dinheiro entrou assim 3 da tarde na conta do escritório. E eu estava discutindo com a minha sócia, a Paula, né, que é minha esposa, para a gente transferir para o cliente. E aí a gente disse assim, não, amanhã a gente transfere para ele. E aí nós olhamos e pensamos assim, tá, mas peraí, ele pode estar precisando. Ele pode estar precisando para ir na padaria agora, às 6 da tarde, comprar frios e pão. Ele pode estar precisando, né? E a gente está sentindo isso mais, né? Porque é aquela história, né? O advogado autônomo também, né?
que é tu, Fernando, sou eu, né? A gente não é muito diferente do vendedor, do ambulante, se parar a máquina, a gente não ganha, né? E aí eu pensei, foi bacana porque eu fiquei refletindo sobre aquilo. Não que eu seja uma pessoa de pegar dinheiro do cliente, eu jamais fiz isso. Eu sou super respeitoso em prestar contas imediatamente, mas mesmo dentro de um prazo razoável, quero o dinheiro entrar às 4 da tarde ou depositar às 10 da manhã do outro dia, eu fiquei pensando, podia depositar, né? Podia fazer agora porque ele pode estar precisando. Imagina se eu, que sou um advogado, sou uma pessoa que está numa condição melhor que a dele, e sou socialmente, era melhor do que aquele cliente, porque eu conheço ele, sei onde ele mora, sei a condição de vida dele. Já pensou se ele está precisando? Então eu acho sim que a justiça ela vai ter isso. Depois eu acho uma coisa importante. Isso, quando eu digo a justiça, acho que os juízes vão sentir mais isso, né? Depois, Fernando, acho que ficarão contributos importantes da justiça, aqui mais institucionais. Por exemplo, já se foi a hora de ter que ir ao tribunal para fazer sustentação oral. Por que eu tenho que ir a Brasília sustentar no STF? E olha, eu fiz muito, representando o IBDP, eu fiz muitas viagens a Brasília para sustentar no STJ e no STF. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é amigo da Corte em muitos processos, e eu faço parte da direção que faz as sustentações. Olha, 90% das vezes que eu fui a Brasília para sustentar no STF e no STJ, os processos foram adiados e retirados de pauta e nós tivemos que voltar e o IBDP teve que pagar o deslocamento Porto Alegre-Brasília. Por que eu não posso fazer uma audiência de dentro do meu escritório para o ministro Dias Toffoli? Qual é a diferença que o ministro tem para o magistrado de primeira instância, se ele é um magistrado igual, né? Depois a gente tem as audiências por distância, que é uma coisa que a gente pode evoluir. Tem a teleperícia, que foi aprovada ontem, a telemedicina, né? O Conselho Nacional de Justiça autorizou a teleperícia, parece que agora vai. Vamos ver como é que o Conselho de Medicina vai reagir quanto a isso. A teleperícia, então, assim, teleperícia é a perícia indireta, aquele conceito... Isso, ou à distância, ou por Skype. Ou por Skype, né? O advogado aqui, né? O segurado aqui ao lado, e seria o perito, tu nos entrevista aqui, faz o exame dito físico, né? À distância e tal. É bem polêmico, né, com os documentos, né? Poderia, com os documentos. Né? Uhum. Teleperícia. Eu não sei se era melhor mesmo a perícia indireta propriamente dita, aquela que é só com documentos, do que assim, porque não sei se isso vai ser muito bom para o segurado aí, esse tipo de... Pois é. É o que os peritos defendem, né? É o que os peritos defendem, a teleperícia. Porque a anamnese é o exame físico mesmo, que não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Esse é o único problema. Então eu acho que a gente vai ter avanços de ordem pessoal e humana, isso é importantíssimo, sem dúvida, todos não seremos mais os mesmos, e já era a hora, né, porque na jurisdição previdenciária, por ter se tornado um bastantão, por ter muitos processos e muita gente em situação de necessidade, nós já víamos no judiciário há muito tempo uma postura de afastamento do juiz no papel principal do processo, né? Não são todos enrolões, tem pessoas que estão passando fome. Tem que ser olhado o caso concreto. Nem todo mundo que postula uma tutela de urgência está engambelando o juiz, né? Então, eu acho que nesse aspecto vai se avançar, esperamos, e do ponto de vista institucional, sem dúvida, eu acho que nós vamos ter novas tecnologias. Interessante, realmente, partindo dessa tua constatação, quem sabe o juiz ele vai pensar duas vezes diante daquela situação de generalização das circunstâncias, não é? Como é que pode a gente ter um despacho padrão de tutela antecipada, do tipo, não estão presentes os requisitos, além de genérico, né, um despacho eventualmente padrão, né, diante de um benefício de caráter alimentar, quem sabe realmente a pandemia faça com que seja colocado sobre um novo viés a questão da necessidade, do caráter alimentar, não é? No caso do Loas, a lógica da miserabilidade, né? A gente tem a impressão muitas vezes que esses conceitos não estão próximos da captação do juiz, né?
da captação, da captação do agente político do Estado que vai decidir a causa, né? Exatamente. Fica sem talvez justamente por um movimento ocorrido, né, notadamente na área de previdência, mas eu acho que no direito público como um todo, de estupefamento de ações judiciais, né? Como a autarquia não consegue dar conta, e ela não dá conta, e o Brasil é um país com 220 milhões de habitantes, os advogados ingressam com as ações. Agora, primeiro, nós não temos culpa, né? Os advogados não têm culpa desse descompasso entre o entendimento administrativo e o judicial. E não são, acho sim, tem muita gente que enrola, tem muita fraude até na justiça, claro que tem. Agora, não acho que todos sejam assim, né? Muito distantes disso. Então, eu acho que precisaria um olhar diferenciado. Professor Triquez, o professor Tomás já está aí, já começou a fazer alguma piadinha ou outra, já estou vendo, né? Mas para não lhe tomar tanto seu tempo, mas era para o pessoal também ter essa dimensão dos professores aí que coordenam a pós-previdenciária aqui do Verbo Jurídico, saber que essas questões mais de ordem prática a gente trabalha em sala de aula de uma maneira exaustiva, né, dentro do campo de cada um, no caso do professor Triquez no processo administrativo, eu no processo judicial previdenciário, mas uma palavrinha sobre essa questão que continua nos atormentando, que é o da efetividade das medidas judiciais, em que simplesmente o INSS deixa de cumprir, né, as implementações de benefício quando as tutelas são concedidas, principalmente quando as tutelas são concedidas, mas também sentenças, decisões transitadas em julgado. Nesses últimos dias o quadro melhorou um pouquinho, continua muito dramática a situação. Hoje eu recebi uma ligação de um cliente que ainda que não entende isso. Como é que ele fez um acordo em fevereiro para justamente receber logo? Mas como é que eu respondo para o cliente, né? Doutor, eu fiz um acordo em fevereiro. Eu achei que fazendo um acordo, em março estarei recebendo. Eu estou em maio. Como assim que não cumpre um acordo? O acordo judicial homologado não se foi cumprindo ainda pelo INSS. Como o sistema diz que até dia 18 de maio eles podem cumprir, como é que se coloca isso? Como é que se entende isso? E é isso mesmo, é o 18 de maio. Eu posso, em poucos segundos, traduzir aqui, minuto, por favor. O que acontece, pessoal? O INSS, em fevereiro, ele praticamente admitiu ele admitiu isso, tá, em reuniões técnicas, né, que não estávamos presentes, enfim, a gente sabe essa informação, eu estou só transmitindo, mas ele admitiu, foi publicizado em reunião, que ele perdeu o controle das intimações de processos judiciais envolvendo a área da Previdência na 4ª região, aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Mas o problema é muito parecido nas demais regiões, por isso que dá para usar como paradigma. Foi feita uma reunião e o INSS e a agência que cumpre, a SEAB judiciais, que cumpre as demandas judiciais, informou que precisaria de novas intimações para receber dessas novas intimações, ela poder cumprir, então, as ordens judiciais. Então ficou acordado, né, uma recomendação aos juízes da 4ª região que fizessem, a partir do dia 1º de abril, nova intimação para o INSS de 25 dias, prorrogáveis por mais 25, por isso que se foi concedido em 1º de abril, deve fechar 18 de maio, que é o que tu referiu, né? E meu problema com a matemática, ele é público, né? Mas eu acho que é isso, né? E o que acontece? A recomendação pede que os juízes, nesses períodos, desses 2 prazos de 25 dias, não combinem multa. Deixem o INSS com esses 50 dias pagar dentro do prazo de 50 dias. Porém, não anistiem, não perdoem as multas acumuladas até o dia 31 de março. Esse é o combinado. Aquelas multas até o 31 de março, pelo menos a recomendação não recomenda anistiar. Todo juiz pode, no momento da execução, né, levantar multa, a gente sabe disso, tem todo um debate no processo, mas a recomendação em si não manda anistiar. Então a gente não tem ainda, Fernando, um dado fático para dizer se vai funcionar, porque os primeiros 25 dias estouraram essa semana. Temos que ver agora como é que vai ser o movimento nesses próximos dias,
Agora eu te confesso que eu tenho muito medo, cara. Tenho muito medo. Esses retrocessos da justiça me assustam muito. Me lembram outros países que entraram em crises mais profundas e começou pelo judiciário. O judiciário tem que estar funcionando. Né? O judiciário é a garantia que nós temos uma democracia funcionando. Não cumprir decisão judicial e não ter um magistrado com caneta para definir uma multa ou a prisão do presidente do INSS se não cumprir a multa é um fato muito sério. Então a gente tem que rezar mesmo para que dê tudo certo. Eu estou nessa oração. Muito bom, muito bom. E mais uma vez a gente confirma, né, que as leis a gente tem. Né? O problema tá realmente no ser humano. A gente estuda isso desde a faculdade, é impressionante como essa máxima acaba se renovando, né? Porque estou pensando aqui nos artigos do Código que falam dessa possibilidade de medidas mais agressivas, de medidas mandamentais, Executivo Lato Sensu, 139.4, tanto o debate que se teve sobre prisão de passaporte, ali no caso tu fala da prisão do presidente do INSS, em caso do previdenciário, né? Mas, professor Triquias, muito obrigado pela sua participação, pela nossa participação aí como coordenadores do G4. É um orgulho muito grande para mim tê-lo do meu lado aí na coordenação, sempre externei de uma maneira muito aberta isso, né? E faça, por favor, um convite para os nossos colegas que não nos conhecem ainda, para estarem nos acompanhando aí a nossa pós, aí, porque ainda temos a possibilidade do IAD ser adquirido, né, durante todo o ano de 2020. Tá ótimo, colegas. Acessem o site do Verbo Jurídico, né, o verbojuridico.com.br, e ali nas especializações vocês vão encontrar o curso de especialização em benefícios e práticas previdenciárias. Conheçam o nosso corpo jurídico, nosso corpo docente, perdão, conheçam o curso. Se ficarem com dúvidas e quiserem tirar dúvidas pelo Instagram, comigo, com o Fernando, com o Anderson, até com o Márcio, é tranquilo. Conheçam o G4 também, Atualização Previdenciária, que é o nosso grupo, que tem essa parceria com o Verbo, no curso de especialização. A gente vem fazendo um trabalho muito legal na área de previdência, bastante diferenciado, com situações novas, como lives de manhã, como, né, aulas, cursos. Tá bem bacana o nosso trabalho. Assim. Eu não vou estender muito para não atrapalhar o professor Anderson que está vindo, mas conheçam as nossas redes e entrem no site do Verbo Jurídico para conhecer a proposta do curso. Está muito legal e deve estar retomando, se tudo correr bem, nas próximas semanas. Recém começou, dá para entrar ainda nessa turma. Isso aí. Professor Triquias, seu Instagram, quem quiser seguir o professor Triquias aí, as atualizações em Previdência. É o @Alexandre Triquias. O Triquias se lê com CH, é Triches. Então, Alexandre Triches. Entrem lá que a gente pode bater um papo. Beleza, professor, um grande abraço, até a próxima. Fernando, valeu por tudo, tá? E a estima é a mesma, tá? Obrigado. Valeu. Querido. Vamos chamar... Beijo a todos. Vamos tirar o professor Triquias aqui da área para chamar o professor Tomasi. Temos mais ainda uma meia hora, pelo menos, de conversa, não é? Vamos chamar aqui o professor Tomasi. Lembrando aí também o nosso Instagram, o @FernandoRubimRS. Entrem lá, matéria de previdência, matéria de processo. Sigam o professor Rubim também, professor Triquias. O G4 é o G4 Atualização, não é? E aqui nós temos agora o professor Tomasi. O @Anderson de Tomasi Ribeiro, que vai conversar com a gente também um pouquinho, nosso colega, sócio do G4 aí, e tá vindo aí. Professor Tomasi, boa noite, Fernando. Querido. Tudo bem? Aí? Como é que tá? E aí, como é que tá? Beleza, feliz já tava... Não, eu tava dando risada, comentando. Né? Porque a tua imagem tá embaçada. E aí eu perguntei se eu sei que o Fernando não está em Gramado, então se tivesse em Gramado justificaria. Só de antemão já mandar um abração para a Maura Feliciano, que está nos assistindo, Fernando, que muito nos honra. Muito nos honra. G4 sensacional. Muito legal, obrigado, querido. E aí, tranquilo? Terminando a semana ou não? Mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí, o que nos estava acompanhando o debate sobre a advocacia, sobre
sobre a época de pandemia, e o que tu nos coloca aí? Já anotou alguma coisa? Então vamos lá. Sim, eu fui anotando, vamos pro debate já. O pessoal, a gente nota pela audiência que o pessoal gosta de conteúdo. Tu sabe, Fernando, que eu fui anotando para não ser repetitivo, né? Um ponto muito importante que eu vejo, e obviamente que a pandemia tem todo esse lado ruim aí, tá todo mundo passando por isso, até despenca o faturamento do escritório, talvez a gente ainda consiga sobreviver pelaquilo que a gente produziu, mas lá na frente nós vamos sentir, daqui 6, 7, 8 meses, nós vamos sentir um período aí um tanto quanto difícil, né? Por enquanto nós estamos sobrevivendo, porque a quantidade de clientes que está entrando no escritório hoje não é uma miséria perto do que era, né? Mas nós temos alguns pontos positivos, e o Alexandre trouxe vários, vocês trouxeram vários antes. Um ponto bem interessante, Fernando, até hoje eu pensando aí no processo, é em relação, cara, à possibilidade já de pagamento dos RPVs via depósito em conta corrente. Eu acho uma burocracia, cara, uma burocracia assim descabida. O advogado tem que ir ao banco para fazer o pagamento, a retirada do RPV. Tá? Hoje, né, depois do provimento aqui do TRF da 4ª Região, a gente consegue fazer todos os encaminhamentos de pagamentos dos RPVs, tanto do advogado quanto do próprio cliente, depósito em conta, cara. O processo da justiça estadual, tu atua na estadual, já é assim, né? Alvará automatizado, né? Que se chama direto. Por que a gente tem que ir no banco, cara? Quanto tempo a gente perde no banco? Quer dizer, um funcionário lá, 2 funcionários que ficam disponibilizados para atender advogado. Tem grandes escritórios de advocacia que acabam antecipando seus horários de ida ao banco, porque eles têm 20, 30 RPVs no mês para receber. Aí tem que deixar um funcionário lá parado para atender o cara. Cara, faz depósito em conta. É muito mais simples. E é bacana porque o judiciário vem aceitando isso, né? Eu lembro que há 2 ou 3 semanas, Fernando, quando não se sabia o que fazer, na realidade, quando foram emitidos os RPVs agora, do mês de abril, do início do mês de abril, não se sabia o que fazer. Eu lembro que eu fiz um vídeo, Fernando, e explicando a questão da tributação das pessoas jurídicas, né? Porque equivocadamente os juízes estavam mandando descontar imposto de renda. Como descontar imposto de renda da pessoa jurídica? Não existe isso. O advogado no final do mês, da pessoa jurídica no final do mês, ele vai emitir uma nota fiscal e o imposto está ali. Quer dizer, eu vou pagar 2 vezes, né? Aí talvez se tenha um medo de que o advogado possa, dessa forma, querer sacar o valor em nome do cliente. Bom, mas aí é um problema que o judiciário também tem que lavar as mãos, né, Fernando? É um problema contratual. O meu contrato possibilita eu sacar em nome do cliente. Eu peço destacamento de honorários. Então eu recebo a minha parte e o cliente, eu indico a conta do cliente para receber a parte dele. Cada um recebe a sua e ponto. Resolve-se esse problema. Então eu acredito que pode ser, Fernando, que nós tenhamos um avanço em relação a isso. Por que não perpetuar essa ideia? Quem quiser receber no banco, vá. Quem não quiser receber, que receba via depósito em conta. E essa questão toda que anda, de novo, mobilizando a advocacia a respeito do não pagamento dos precatórios no ano de 2020, enquanto perdurar o coronavírus. Cara, a gente não sabe até quando vai, né? A gente não sabe até quando vai. Aí, de um lado, nós temos... Mas qual que é a tua opinião sobre isso? Que o governo já não liberou os precatórios de abril. Circulou uma informação hoje aí, né, que realmente o governo está aguardando uma posição do Congresso a respeito dessa definição, se consegue a grande questão segurar o pagamento. Pois é, a Constituição Federal manda pagar, né, e tem que ser pago nesse ano, né? Os precatórios gerados e orçados até final de junho de 2019 tem que ser pago no 20. A questão é o seguinte, e aí a minha expertise também tem limite.
no ponto de que isso não é crime. Pode o governo simplesmente não querer pagar o precatório, sendo que ele está no orçamento para ser pago nesse ano, né? E por vezes as pessoas maldosas ficam dizendo, mas aí os advogados estão advogando em causa própria nesse caso. Cara, a questão não são os advogados. Nós temos aí verba alimentar, né? Nós temos aí milhões de pessoas que vão receber, ou centenas de milhares de pessoas que estão aguardando o recebimento desse precatório, que estão aguardando esse processo há anos, né, Fernando? Há anos, processo que vão se arrastando. E sobre essa sistemática, nem em todos os casos, falo até por causa própria, nem em todos os casos a gente tem precatório com reserva de honorários, assim, né? Pode ser que o valor seja integral, seja depositado em nome do cliente para depois ser feito algum pagamento dos honorários contratuais. Então, em tese, nesse momento, o precatório seria de valor integral depositado na conta do... Claro, no banco, mas quem vai sacar é o segurado, né? Mas independente, né? Nós não estamos falando de sucumbência. Nós estamos e mesmo que falássemos de sucumbência, né, Fernando? A gente vive disso. Nós vivemos o advogado, principalmente nós, da nossa área, e os trabalhistas também. Ninguém cobra na frente. Ninguém cobra na frente. Não é que nem o até porque nem teriam que cobrar, tá vendo? Exato. É diferente do processo civil. É diferente do processo civil, cara. No processo civil, o cara, por vezes, cobra, me dá 1.000 adiantado, eu vou entrar com o teu processo, mas o previdenciário, que seria esses precatórios aí que o governo está trabalhando, né? O previdenciário, a gente sobrevive daquilo que vem do cliente no final do processo. Então, não faz sentido o governo... Eu sei que a OAB tem tentado fazer a parte dela, o Conselho Federal tem atuado em relação a isso, uma movimentação forte da OAB gaúcha em relação a esse ponto também. Anderson, falando como professor, também como advogado, tu acha que diante de um cenário assim, de pandemia que nos abriu assim, uma nova perspectiva de trabalho em home office, vai haver um futuro da advocacia previdenciária que vá poder se consolidar sem um atendimento presencial ao cliente? Fernando, eu acho que a gente tem uma sintonia tão boa, né, cara, que isso era um ponto que eu tinha anotado aqui pra gente trabalhar. Eu vejo com bons Mas tu não precisa, porque eu sou entrevistador. Eu puxo assim. Eu sei, tu lê a mente também. E aí, Fernando, eu estava pensando ali, enquanto o Alexandre falava, né, de alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, tá? Primeiro, o trabalho home office. Para os escritórios pequenos, que eu digo, o advogado sozinho, ele vai ter que ir no presencial. Esse aí, a vida dele não mudou. Porque ele vai ter que ir para o escritório todo santo dia, porque o cliente vai bater na porta dele. Bom, se ele tiver uma secretária, um estagiário lá, bom, ele pode ter um momento de estudo, ele pode ter um momento, caso ele tenha um ambiente de trabalho, porque nem todo mundo tem um ambiente de trabalho em casa, cara. Também tem isso. Eu tenho escritório em casa, tá? Porque eu resolvi morar no interior e eu trabalho de 2 a 3 vezes por semana em casa. Então, para mim, a vida não mudou. Eu continuo e trabalho muito mais, Fernando, porque eu faço uma pausa para o almoço muito rápido. Eu começo a trabalhar muito cedo e estendo. Então, eu trabalho muito mais em casa do que eu trabalharia no escritório. A gente chega para o trabalho em casa com a mente muito mais vazia do que chega no escritório. Por quê? Porque a gente não pega trânsito, cara. Tu sai da tua cama, tu toma teu banho, toma teu café e vem pro escritório. Quer dizer, tu não viu trânsito, tu não viu gente, tu não viu buzina. Quer dizer, tu não passou por aquele estresse, né? Aquela energia negativa do deslocamento. A gente tá em casa, cara. Tu põe uma música... Né? Ninguém vai te atrapalhar, mas as pessoas têm que ter um ambiente de trabalho. Aqueles que não têm ambiente de trabalho sofrem. E aqui eu te dou um exemplo. O home office da minha turma do escritório não funcionou, Fernando. Não funcionou. Preciso de ter lá. Não funciona, cara. Preciso estar no escritório. Não produziram o tanto quanto elas produzem no escritório. A produção do meu corpo lá, jurídico, é muito boa. As gurias produzem ali, não tem corpo mole, é pouco retrabalho,
Só que, cara, hoje mesmo eu estava conversando com a Mariana sobre isso, que foi nossa aluna da pós. Eu disse, Mariana, eu não estou entendendo, cara. Quer dizer, vocês estão com a faca e com o queijo na mão, por que não consegue produzir? Daí ela reclamava, disse, Anderson, mas aqui tem um cachorro do vizinho, né? Eu estou sentado aqui numa cadeira que não é de escritório, a iluminação não é a mesma do escritório, e aí tu começa a fazer meia culpa, cara, todo mundo foi pego de surpresa, eu não pude comprar uma cadeira para ela, eu não pude comprar um note bala para ela, eu não pude ir lá e verificar se a iluminação dela é condizente com o meio de trabalho, a gente não teve tempo para fazer isso. Então, as pessoas que não tiveram essa oportunidade vão voltar para o escritório agora, quando for liberado, e vida que segue. Agora, aqueles que conseguiram construir um ambiente de trabalho e conseguiram construir um ambiente de trabalho sereno e que tenha toda uma estrutura bacana, cara, sem sombra de dúvida, os escritórios vão se repensar. Porque, Fernando, tu imagina, no caso do teu escritório, tu tem um andar inteiro lá. Um andar inteiro lá, onde tu trabalha, tá? O Márcio também tem um prédio lá onde eles trabalham. Pensa se o home office pega. Os escritórios vão poder diminuir as suas estruturas físicas. Tu não precisa ter 20 mesas. Tu pode ter 8 e fazer revezamento. Quer dizer, tu diminui a estrutura, tu diminui o custo, tu diminui tudo, cara. É luz, energia, é tudo. E a produção pode ser monitorada de dentro do nosso próprio escritório. Tem meios para a gente monitorar. A pessoa pode dar o login dela, o logoff, tu consegue verificar se ela está online, se ela não está. É verdade. Então, mas esse é um pedaço da resposta, mas a outra parte é justamente com relação aos novos clientes. Né? O atendimento. Mas outros clientes que já nos conhecem, que daqui a pouco a gente responde até para o WhatsApp, mas eu falo dos novos clientes, como que a gente vai fidelizar isso, né? Que nem tu sempre deixou muito claro do teu cuidado e do teu prazer em estar em frente ao cliente e ver ele, e tocar o cliente, e saber quem é o João, onde o João mora, saber se o João tá de gravata, se ele tá de camisa aberta, ou ele chegou do teu escritório de boné. Né? Tu sente essa necessidade. Isso. O meu nicho de trabalho hoje, dos clientes que eu lido, é um cliente já classe C e B hoje. Eu tenho vários clientes que eu faço benefício por loas e tal. Mas a grande maioria dos meus clientes, então, os meus clientes hoje estão extremamente adaptados. Se eles chegarem lá no escritório, tiver um computador, ele sentar na frente e eu atender aqui onde eu estou hoje, tá? E ele estiver em Porto Alegre, ele não vai sentir falta nenhuma. Mas isso é a minoria. A maioria vai ter que fazer a transição de uma forma muito cautelosa. Porque tu corre o risco, sim, de ficar sem o cliente. Porque tem lugares, Fernando, que o cara tem que apertar a tua mão. O cara tem que olhar no teu olho. Então vai depender da sensibilidade de cada advogado lidar com isso aí. Não tem regra. Não vai ter regra. E tanto é que não tem regra que isso geralmente se fala do interior, né? Que tem que olhar no olho, mas a experiência nossa, mais que na capital, muita gente também é assim, né? Que acaba o segurado, o confio em ti, estabelecer uma relação mais próxima, né? Mas hoje, por exemplo, é algo a se pensar. O que poderia se fazer, Fernando, talvez, é um meio termo. O primeiro atendimento presencial e os demais online. Explicando para o cliente, quer dizer, o cara olhou no teu olho, pegou tua confiança, ele assinou procuração, ele te entendeu, tu é o cara, tu que vai encaminhar a minha aposentadoria. Beleza, os próximos, online. Por exemplo, eu tive essa semana alguns atendimentos online super legais, cara, super legais. E com pessoas assim, simples. Liguei o WhatsApp, porque o Zoom às vezes dá problema, eu fui pelo WhatsApp mesmo, o cara me enxergando ali, nós conversando, vou te mostrar alguns documentos, virava a câmera para a tela do computador, às vezes eu antecipava e mandava para ele e a gente ia se virando, cara, e deu tudo certo. Sim. Mas eu acho, Fernando, que vai da sensibilidade de cada advogado saber se o cliente dele vai aceitar esse tipo de situação ou não. Mas aqueles que conseguirem se adaptar ao home office, Fernando, eu não tenho dúvida nenhuma. Anderson, estou falando da minha experiência de advogado. Eu produzo muito, mas muito mais em casa do que no escritório. Sim. Eu particularmente, eu tenho esse sentimento também, até de que a gente acaba trabalhando mais porque perde um pouco o horário das referências, sim, assim, né? Sim.
Às vezes é ruim, né, Fernando? Tu acaba virando e trabalhando mais, né? Às vezes é ruim. Essa questão da noite, eu tô sentindo assim que eu não tenho... eu vou tocando, eu não vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, porque tu não tem aquele horário de sair do escritório, tu não tem uma transição, digamos assim, mas me preocupa muito a questão da captação de novos isso sim, cara. De novos clientes, né? Aí não tem como não estar no escritório, é mais difícil. Me preocupa muito essa questão de como isso vai ser feito virtualmente, digamos assim, né? Mas o pessoal está dizendo aqui que não, a produção é muito baixa. Fabiana é adaptação, né? Fabiana está dizendo, a Fabiana está dizendo aqui que tem que ter o contato, insistência dos clientes para reunião pessoal, né? Muita gente se manifestando aí. A Carol, a nossa aluna de Santa Catarina, também mandando um abraço para a gente. Mas uma coisa Carlinha também, enfim, vamos lá. Toda essa resistência, tá? Os advogados vão sentir que, a partir do momento do retorno, a resistência vai ser menor, porque as pessoas aprenderam a conviver à distância. Aprenderam. Sim. Nós fomos obrigados a aprender, gostando ou não dessa situação. E o advogado, e Anderson, e o procurador que não dava o WhatsApp para os clientes. Agora ferrou, cara. Ferrou. O WhatsApp é instrumento de trabalho. Não adianta. Não, é grupo de família, aqueles oi, aqueles bom dia sem graça, mas é ambiente de trabalho. Anderson, partindo para a nossa pós aí, mas ficando dentro desse conceito da pandemia, enfim, o EAD, tu acredita, a gente, por um período no início, a gente era mais receoso com relação à aula EAD comparado com a aula presencial. No Verbo, desde a primeira edição, a gente tem as duas turmas, né, muito bem, muito fortes, a turma presencial e EAD, nossa quarta edição aí batendo 55 no presencial, o EAD já superando esse número. Mas tu que organiza, está muito responsável pela organização da pós, faz um trabalho brilhante na estruturação da pós, contato com os professores também, a organização dos materiais, dos temas das aulas. O EAD, ele vem com mais força agora, depois dessa pandemia, tu entende? Ou o presencial continua sendo importante? Tu sabes, Fernando, que assim, ó, primeiro... nós temos que elogiar a estrutura do Verbo, né, cara? Porque o Verbo tem uma estrutura de sala de aula, né? Uma estrutura de edição e de filmagem impecável, né? Os guris que trabalham na filmagem são fantásticos, é um pessoal super bacana, a estrutura da sala de aula é legal, né? E o Verbo nos dá carta branca. Em nenhum momento, desde a primeira edição, o Verbo ele exigiu algo do G4 em relação à programação da pós. Né? Por vezes o Verbo ele dá alguns pitacos no sentido de que eles veem o mercado e daí dizem, quem sabe a gente direciona assim, acolá, mas em nenhum momento houve nenhuma imposição. Então a gente sempre teve muita liberdade para criar no Verbo. E a programação da pós, a gente, desde o início, Fernando, nós sempre fomos professores de sala de aula. Nós somos professores de aula cheia, de ver gente, de dar risada e de brincar. E nós fomos aprendendo a lidar. De fazer o show. Isso. E nós fomos aprendendo a lidar com o EAD, que é diferente, cara. É tu olhando para a câmera, assim, ó, agora... Né? É olhar para o público na volta, mas por vezes tu não pode esquecer do cara que está lá do outro lado. Né? E nós fomos aprendendo a lidar com isso. E foi muito difícil, cara, porque a gente vem de uma base romântica, da docência romântica. Né? Do abraço, da brincadeira, só um pouquinho que eu vou tomar um chimarrão, daí tu pega o mate, vai tomando mate durante a sala de aula. No EAD a coisa é um pouco diferente. E a gente tem notado que há um apelo muito grande pelo EAD. Se o cara tem que fazer 200 quilômetros, ele faz. Mais do que isso, ele já não quer mais fazer. Porque a chegada a Porto Alegre é ferrada, cara. É na sexta-feira que o dia da pós ainda é difícil. É um tempão para chegar e depois no sábado pega engarrafamento para voltar. Então as pessoas procuram realmente o EAD. E a gente tem aprendido
tem aprendido a trabalhar com o EAD e direcionar as aulas também para EAD. Porque a aula é diferente, o pessoal, né, Fernando? O pessoal, pelas manifestações, se divide, uns entendendo pelo presencial, outros buscando adaptação para o EAD. Mas vamos fazer o quê, né, cara? O cara que mora em Rondônia, né? Como é que o cara vai fazer 300 quilômetros? Teve a nossa aluna da pós... A nossa aluna da pós anterior foi a Ellen, vinha do Paraná, não? A Ellen vinha de Pato Branco. Ela viajava à noite. Viajava uma noite inteira para estar. Aí ter loucura, né? Isso. Não é nada, ela vinha de Pelotas. Então nós tivemos vários alunos que andavam, que tinha estrada, cara. Por quê? Porque esses aí são os fanáticos pelo presencial e não abrem mão do presencial. O networking do presencial é fantástico, mas às vezes é necessidade de fazer o EAD, porque não tem alternativa. É fazer o EAD ou tu fica sem estudar. Tu não consegue estudar, cara, dependendo de onde é que tu mora. E eu dando aula na graduação também agora, é uma experiência realmente fantástica, sabe? É uma tu fez toda a graduação agora pelo EAD, né, cara? E tu tem um tempo de aproveitamento de sala de aula maior, sabe? Porque tu não tem... Só um fato interessante, que é o aluno... Isso não acontece tanto na pós, mas o aluno que interrompe a aula porque ele levanta para ir sair mais cedo. No EAD tu não tem esse problema. Tu consegue o cara vai embora, conduzir... tu nem sabe que ele saiu. Mas daí tu consegue conduzir, o horário até as 10, tu consegue fazer a hora com calma, tu não se atropela, não ter uma bateção de caderno, de lápis e coisa que eles fazem. Não, e a conversinha lateral, cara, a conversinha lateral, o comentário, é que a galera não sabe, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma dificuldade incrível de concentração. Cara, se eu não tô concentrado, naquilo que eu tô fazendo, eu me perco totalmente. Eu tenho dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. Tem gente que o mundo tá caindo e o cara tá focado. Eu não, cara. Eu sou muito disperso. Eu tô contigo aqui, tô mexendo as mãos, tô olhando para os lados porque eu sou disperso, eu tenho dificuldade. Então, se começa a ter conversinha lateral, cara, ferrou, cara. O cara tem que ser, às vezes, indelicado com o aluno e dizer assim, ó, galera, vamos deixar aqui eu terminar de concluir, porque eu não consigo. Querido, é isso aí. Estamos chegando no final aí do nosso horário, até porque fecha uma hora, fecha o nosso sistema aqui. Queria que tu desse aí uma palavra final para os nossos alunos, nossos colegas, no sentido de, vale a pena, Anderson, estar buscando atualização no campo previdenciário nesse momento? Qual que é a vantagem disso? Deixa o teu arroba, deixa o teu contato no Instagram para o pessoal te seguir aí. Beleza. Cara, a gente fez com muito carinho essa pós, com o Verbo. Nós temos um corpo docente incrível e aulas diferentes, né? Por exemplo, tu e o Alexandre têm aulas conjuntas, que são vocês dois. Eu vou ter aula contigo esse semestre pela primeira vez. Nós vamos falar sobre... entrar um pouquinho no processo com ações autônomas. Então, essa possibilidade de ter mais de um docente em sala de aula só tem num lugar. É só nessa pós do G4 com o Verbo Jurídico. E por vezes os 4 juntos. Então, nós teremos várias aulas com 2 professores e com 4 professores em sala de aula. E isso acaba sendo o nosso diferencial. A galera que gosta do presencial perdeu só uma aula presencial, só uma, pessoal. Então, a pós nem começou ainda. Ainda é tempo de estudar. Emenda constitucional, medida provisória 871. Nós temos muita coisa nova para explorar, Fernando. O meu Instagram é @AndersonDTomasi-Ribeiro, meu sobrenome Tomasi com S. Tomasi com S. Senhor professor Anderson, obrigado aí pela companhia. Fernando, um grande abraço. Seguimos junto. Abraço, obrigado. Boa noite. Pessoal obrigado também aí pela oportunidade. Isso aí, valeu. Então, o pessoal aí que nos acompanhou, eu queria agradecer de coração, em nome do G4, a atualização previdenciária. Aqui quem falou com vocês, quem conduziu aí é o professor Fernando Rubim. Sigam lá no @Fernando Rubim RS. Sigam também o G4 no @G4 Atualização. Nós estamos aqui no Verbo Jurídico esperando vocês aí para a nossa pós de Direito Previdenciário, de Prática Previdenciária. Agradecemos a todos que se manifestaram aí, que deixaram seu comentário.
A gente não leu todo mundo, mas a Borgana, Marcela, a Fabiana, não é? Teve bastante gente que deixou o seu oi, deixou o seu like, não é? E voltaremos, não é, em uma outra oportunidade para continuar debatendo prática previdenciária com vocês, tá bem? Verbo Jurídico G4, Direito Previdenciário, boa noite a todos.